Olha só, pessoal, o senador Carlos Viana, do Podemos aqui de Minas Gerais, garantiu em entrevista exclusiva a Itatiaia que a CPI do INSS vai trabalhar para apontar quem está por trás da fraude que causou prejuízo superior a 6 bilhões de reais com descontos indevidos nos salários de aposentados entre 2019 e 2024. O senador mineiro foi eleito presidente da CPI e escolheu Alfredo Gaspar como relator. Ele é do União de Alagoas, em uma derrota clara ao governo Lula, né? Os trabalhos da CPI estão marcados para a próxima terça-feira, dia 26. Eduardo Costa, mais uma CPI, dessa vez para investigar as questões envolvendo aquele roubo que aconteceu no INSS. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, eu espero que desta feita prevaleça o meu sentimento em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito e não o sentimento de um amigo meu lá de Passatempo. Para ele, isso dá em nada. Para mim, acho que é válido, que pelo menos sacode, né? Igual caminhão de porco, caminhão que transporta porcos. Pelo menos na primeira curva, dá uma saculeja que o caminhão quase cai. Eu espero que haja barulho, sim, espero que haja responsabilidades e responsabilização, sim. Vai ser um embate ideológico para variar, porque a turma da esquerda vai dizer que começou no Bolsonaro, né, no governo Bolsonaro. A turma da direita vai dizer que é tudo culpa do Lula. O pau vai comer, isso é garantido. Aliás, já comeu na definição de presidência e relatoria. Uhum. Mas o que eu aproveito para dizer? Então, votos de que a CPMI funcione, que seja ótimo. Pá. Agora, eu aproveito para dizer algo que está entalado aqui tem dias. Gente, e o inquérito criminal? Cadê a Polícia Federal? Eu estou curioso com isso, mas não vão prender ninguém. Acho engraçado, porque quando fala assim, 8 de janeiro, não sei o quê, fulano já está preso, Beltrano já está indiciado. Lá em São Paulo, agora esse furto lá, esse roubo escandaloso lá da Receita Estadual. Todo mundo na cadeia, tudo. Cadê, gente? Não vai botar no xadrez? O troço é indecente demais para ficar do jeito que está. Lembrando que, lamentavelmente, muito triste para nós brasileiros, tem um irmão do presidente da República na direção de uma das entidades que estavam roubando indecente e escandalosamente o dinheiro dos aposentados. É isso? É isso. Eu vi que o senhor ficou perplexo, faz parte, viu? O Marcelo da Fonseca, e aí? O Viana deu a entrevista, então, agora cedo para o Eustáquio e para a Kátia, falando do que se espera da CPI, né? O que ele está esperando. Mais uma vez, é um discurso muito protocolar de um político que vai assumir a presidência de uma comissão importante. O que dá para esperar disso tudo, hein? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos de conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Júnior, tem 2 caminhos para essa CPI, né? A gente precisa já começar lembrando que é uma CPI que acontece faltando um pouco mais de um ano para uma eleição. Então, eu fico com um receio muito grande de que essa CPI vai ser usada, como várias outras já foram, para palanque eleitoral, para que alguns senadores, né, que vão tentar a reeleição ano que vem, ou que vão tentar o governo de Minas, ou que vão tentar o governo de São Paulo, ou outros estados, usem como forma de aparecer, né? Deputados também que estão correndo atrás de voto. Então esse é um caminho que pode prejudicar muito essa CPI. Agora, eu estou muito no time do Eduardo. Eu sei que você, né, tem essa desconfiança que a CPI é só uso eleitoral. Nem desconfiança, né, Marcelo? Os números provam, né? Mas eu acho que tem várias CPIs que tiveram resultados importantes para o Brasil. Se não fosse a CPI do Correios, em 2004, a gente não teria o mensalão em 2005. A gente não saberia que funcionava um esquema de compra de votos parlamentares. Então, muitas CPIs, a CPI da Petrobras, né, o Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, ele foi pego, né, em flagrante em uma CPI. Então, muitas CPIs, elas acabam revelando muita coisa que os poderosos, né, os políticos querem deixar escondidos. Então, eu sempre parto do princípio que a CPI é importante, sim, porque na CPI o ambiente não é tão controlado, tudo pode acontecer na CPI. Além de ser muito bom de cobrir, né, para a política, para o jornalismo político, é muito bom de cobrir, de ver realmente os embates, de ver tudo sendo feito. Agora, a gente fica... Só uma coisa, mas só para afirmar minha posição, porque você citou umas 3 ou 4 aí que tiveram alguma coisinha, mas que, por exemplo, Eduardo Cunha tá aí, vai ser candidato a deputado para o Minas Gerais, então não adiantou nada. Mas... Agora, eu posso mandar para você que umas 90
CPIs que não deram em nada e não vai dar nada e se viu de achaque. Mas olha como que duas CPIs, essas que eu citei, Júnior, mudaram a história do Brasil. Né? Olha a importância que isso teve. Será mesmo? E, por exemplo, o Eduardo Cunha está falando, vai ser candidato ano que vem. Mas na última eleição ele foi candidato e não foi eleito. Porque ele ficou muito manchado por tudo que a CPI da Petrobras e a Operação Lava Jato... Filha, né? Mas ele não conseguiu o voto, né? Mas então, você elegeu a filha, então... Eu digo que a CPI acaba expondo alguns políticos que muitas vezes não querem se expor. O ambiente político é sempre muito controlado, né? Todos os acordos fechados ali, a portas fechadas e tudo mais. A CPI é um momento que às vezes tudo aparece. E aí eu acho importante. Agora, essa CPI tem dois caminhos. Um é esse que eu falei que é o caminho negativo, né? Que ela pode virar um palanque eleitoral e aí... né, eu estaria com você que ela não teria muita função. Agora, o outro caminho que eu acho que é o mais importante que essa CPI adote, e tomara que o senador Carlos Viana siga realmente esse caminho, que vai ser importante para o Brasil, é de realmente esclarecer quem permitiu um roubo de mais de 6 bilhões de aposentados, um assalto de mais de 100 bilhões de reais aposentados. Se essa CPI conseguir levar essas pessoas responsáveis para falar, e aí pode ser o irmão do Lula, pode ser o ex-ministro, ex-secretário do Bolsonaro, não interessa quem vai ser convocado. Tomara que convoquem todos para que cada um dê sua explicação. Aí essa CPI vai prestar um grande serviço ao Brasil. Vamos acompanhar muito de perto, né, todos os trabalhos, todos os bastidores. Eu espero que essa CPI seja uma CPI séria e que realmente tenha intenção de esclarecer quem roubou tanta gente no Brasil. Porque aí é só assim que a gente vai conseguir realmente evitar que esse tipo de assalto continue acontecendo com os brasileiros, né? Se você deixa de lado, a coisa acaba ficando esquecida, a impunidade reina e ninguém fica sabendo de nada. Eu não estou pedindo para deixar de lado não, tá? Eu estou pedindo para a Polícia Federal tomar conta do caso, que me parece que é o órgão que vai resolver de alguma forma. Mas aí foi o que o Eduardo perguntou, o inquérito criminal está parado, né? Pode levar vários anos, né? Esse que é o ponto, né? Mas bom, pessoal, é o seguinte, gerente de operações da concessionária Nova 381, Diego Dutra, confirmou em entrevista ao vivo no Jornal da Itatiaia que começa em setembro a cobrança de pedágio na rodovia. Setembro é mês que vem, tá, gente? Daqui a alguns dias. Serão 2 praças em setembro, Caeté e João Molevade. Em novembro, deve começar em Governador Valadares. Por fim, começa a cobrança em Jaguaraçu e Belo Oriente. Ao todo, são 5 praças de pedágio. O valor não está definido, mas deve girar em torno de R$12 e R$14, segundo esse representante da concessionária. No entanto, acho que isso é importante dizer, as obras, segundo ele, vão começar somente no segundo semestre de 2026 e devem durar 8 anos. Marcelo, o representante até quis dizer que a obra já começou, porque estão em fase de projeto e tal, aquela história de quem está à frente e quer falar bem de situação. Para o ouvinte, para quem vai passar por lá, o interessante é a obra máquina na pista e pista sendo realizada. 2 coisas que me chamaram a atenção. A demora para começar a obra, eu sei que está em contrato, mas, enfim, me chamou muita atenção. E a segunda coisa que me chamou a atenção, ter um pedágio em Governador Valadares. Porque a duplicação vai só até Belo Oriente? Ou isso não te chamou a atenção? Esse caso eu posso falar de muito perto, né? Porque até um relato curioso aqui para os nossos ouvintes. Em 2014, quando a Dilma veio anunciar esse projeto, né? Ela fez todo um lançamento e tudo mais. Na época eu era repórter do Estado de Minas, fomos em Ipatinga e Valadares acompanhar os eventos de lançamento. E houve esse questionamento, poxa, mas de Belo Oriente até Governador Valadares não tem obra de duplicação, é construção de uma 3ª faixa. E aí as cidades, né, os empresários da região criticaram muito. E aí sabe quem que o governo federal colocou para explicar essa situação? Quem que era o técnico do DENIT, né, que acompanhou o processo desde o início? Hoje é governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Né, a gente ouviu bastante, né, na época quem eram os responsáveis, e a explicação era que no trecho de Belo Oriente até Valadares, que são muitas retas, um trecho com menos curvas do que de Monlevade até BH, não era necessária a duplicação, era necessário a 3ª faixa para que sejam feitas ultrapassagens e já resolveria. Então, a explicação naquela época foi essa, de que não precisava duplicar. Agora, conversando com o gerente de operações, ele falou, olha, mudou o cenário. Porque o tráfego ali na região aumentou muito. Então, a concessionária, ela se dispõe a fazer, né, a revisão do contrato para duplicar esse trecho. Tomara que avance esse projeto para que seja duplicada por inteiro. Não dá para a gente duplicar a rodovia da Morte só metade, porque aí quem vai até Valadares acaba ficando prejudicado. Agora, sobre a cobrança de pedágio, Júnior,
eu acho que eu posso falar até com muita tranquilidade, porque eu critiquei muito a cobrança de pedágio, o projeto do Zema, aqui perto de Belo Horizonte. Eu acho muito justo você andar 60, 70 quilômetros até uma primeira praça de pedágio e pagar o valor de 12 ou 13 reais. Tendo que você vai ter uma melhoria garantida, né, um asfalto de melhor qualidade. Se você tiver algum problema no pneu, estourar o pneu, sofrer algum tipo de acidente, a concessionária vai ter uma equipe para te atender. Então, eu acho que isso sim é um serviço que a gente deve apoiar. Esse tipo de concessão é benéfica para o motorista. É diferente do Vetor Norte, que o projeto, você anda 10 quilômetros, você está ainda na região metropolitana de BH e já estão te cobrando pedágio. Né? Eu acho que tem essa diferenciação. E eu acho que a empresa está fazendo algumas melhorias que a gente consegue ver. Né? A gente consegue ver que a capina em volta da estrada está sendo feita, já teve uma repavimentação em alguns trechos. Tomara que o projeto de duplicação se acelere, porque aí o motorista que passa pelo trecho vai sentir que é justo pagar o pedágio, tendo uma oferta de serviço melhor. E aí, Eduardo Costa? Primeiro sobre o pedágio. A Cátia Pereira fez a pergunta que todo ouvinte gostaria de fazer. Como é que vai pagar pedágio a partir de setembro, se a obra começa em setembro do ano que vem, se começar? A explicação do Diego Dutra convence. Ele explicou que a concessão prevê um montante de 9 bi, que serão diluídos os investimentos e o faturamento durante tantos anos de concessão. Então, se não começar a cobrar agora, deixar para cobrar lá na frente, quando tiver tudo pronto, o preço do pedágio fica inviável. Esta é a explicação dele técnica e que a gente tem que respeitar. O meu comentário, isso é impressão, opinião minha, e eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, é só lembrar, Júnior, no Brasil não há capital de risco. Ninguém põe o seu para depois ter retorno. Ninguém. É impressionante. Essas concessões de estrada, assim, não tem um grupo que chega e fala assim, não, nós vamos gastar aqui 10 bi, depois vamos começar. Não. Primeiro é dinheiro no bolso. Isso é lamentável. Mas, aí tudo tem um mas. Mas, eu pergunto para o ouvinte da Itatiaia, ou a gente encara isso, ou a gente vai continuar mais 100 anos esperando a tal da duplicação e vendo gente morrer. E o melhor exemplo que eu dou para defender essa empresa, cujo nome eu nem sei, mas o melhor nome que eu dou para defender esse processo de privatização, o melhor exemplo, é que o trecho não concessionado, que é daqui a Nova União, Caeté, como eu já disse aqui 10 vezes, vou repetir mais uma, vai demorar mais 30 anos. Ô Edu, eu tô na cola do ministro Renan Filho, já mandei e-mail nos últimos meses querendo saber, ele prometeu que a obra nesse trecho, né, que o DENIT vai fazer, começa em 2025. Eu tô querendo saber que dia que vai começar essa obra, onde 2025? Que vai começar esse ano. Ele falou que até dezembro. Você acreditou? A gente tem que, né, ele é um ministro de Estado, né, a gente tem que, cabe ao jornalista duvidar, mas a gente tem que ir lá tentar conferir. Então estamos atrás dele para ver se já tem data marcada para esse início. Eu sei. Eu sou descrente mais com essas coisas, gente, porque já são tantas promessas. A Edilene Lopes está com a gente também, está falando ao vivo, direto de Israel. É isso, Edilene? A gente está comentando aqui sobre essa questão que envolve a duplicação, a cobrança de pedágio. A cobrança de pedágio já começa no mês que vem na BR-381. Bom dia. Bom dia mais uma vez, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores, aos ouvintes da Itatiaia. Sim, eu estou em Jerusalém, capital de Israel, acompanhando os conflitos por aqui, que são vários. Em relação a essa questão do pedágio na BR-381, eu tenho recebido muitas mensagens, inclusive o Geraldo, que é um empreendedor aí de Belo Horizonte, tem uma loja no Shopping Boulevard, ele sempre fala comigo e ele mora ali na região da 381, onde vai começar a pedagiar antes de cobrar. E ele me falou, Edilene, isso é um absurdo. Sim, nós também achamos um absurdo, mas esse tipo de modelagem possibilitou a concessão da BR-381, que ninguém queria. Foram vários leilões vazios, 3 ou 4, salvo engano. Nós noticiamos muito isso na Itatiaia e por falta de um modelo que fosse atrativo, essa concessão não saía do papel. Agora ela saiu graças a uma articulação que foi feita, inclusive pela NTT, que hoje oficialmente é presidida por um mineiro, Guilherme Tel Sampaio, que passou na sabatina do Senado e já assume logo em breve esse cargo. Nós temos uma entrevista exclusiva marcada com ele para a semana que vem, vai poder nos esclarecer todos esses pontos. Infelizmente, esse é o único modelo de concessão que no Brasil agora tem conseguido se fazer, com o investidor já arrecadando algum recurso para depois fazer as melhorias. Aí fazem uma coisa aqui, outra ali, uma sinalização, algo que custa menos, para depois fazer a obra de infraestrutura com recursos já arrecadados com pedágio. É o que o Eduardo falou, é ruim, mas é o que está possibilitando a concessão, porque com o poder público cuidando das rodovias, nós tivemos uma 381 que infelizmente hoje e há muitos anos recebe o apelido de rodovia da morte, Júnior. Ô, Júnior, só para não deixar de reclamar isso, que eu acho que é importante, uma coisa que me deixa muito pé da vida, para não falar um palavrão aqui, é que de 2012 a 2014,
todos esses projetos de obras de engenharia na 381 já tinham sido feitos. O governo federal, na época da Dilma, gastou mais de 70 milhões com esses projetos. Aí hoje o gerente me explicou que tem que refazer tudo. Tem que começar do zero. Quer dizer, é um desperdício de dinheiro público, né? Quando a obra é atrasada, que a gente paga uma obra e paga de novo ela depois. É isso, né? É o Brasil, né? Ó, seguinte, prefeito de Belo Horizonte garante fiscalização em meio a denúncias de cobranças abusivas de motoristas de aplicativos e também de táxi em dias de evento. Usuários reclamam que motoristas de aplicativos e taxistas fazem preço fechado das corridas. Por exemplo, Eduardo, você tá indo lá para Brumadinho? R$150. Né? Ah, você está indo para o Padre Eustáquio? 50, né? Mais ou menos desse jeito. Bom, os sindicatos dos motoristas de aplicativo, esses sindicatos alertam que as corridas por fora da plataforma são proibidas e até perigosas para os motoristas, e os representantes dos taxistas afirmam que esta é uma regra, existe uma regra única, que é o taxímetro. Mas na prática, Eduardo, não sei se você já passou por isso, não é muito bem assim que acontece quando tem muita gente, alguma aglomeração. Várias vezes. Ô, Júnior, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando preguiçoso e vai gostando cada vez mais do sofá. Ô, Júnior, eu fui na Arena MRV num jogo, eu não vou lembrar. Eu fui com o Ricardo Ketchum, nunca me levou, eu fui pro estacionamento do carro dele, aquela mordomia toda. E outra eu fui lá. Não, foi num show. Eu fui num show lá e depois fui procurar. É isso mesmo, eu fui num show lá. Não lembro de quem. O McCartney fez show lá, gente? Acho que fez. Fez. Fez? Foi lá. Show do McCartney. Depois eu saí. Aí, caçando carro ali nas imediações e tal, o cara falou, pra onde? Eu falei, funcionários. Ele falou, 200. Eu falei, 200 o quê, moço? R$200. Ué, mas se é aplicativo, eu vou chamar aqui. Não, é R$200. Já foi andando. Outro veio 250. Eu falei, gente, que negócio mais maluco. Ô, Júnior, foi uma experiência só, mas foi traumática. Estão fazendo isso sim. E aí, Marcelo da Fonseca? Eu não tenho as mordomias que o Edu tem, não. Então eu vivo isso todo evento, viu, Edu? Todo show, seja no Mineirão, seja na Arena MRV. Não, é porque evento... você vai e eu não vou. Não, você vai no carro lá, no camarote. Foi só num. Ah, não, então tá bom. Mas assim, isso acontece toda vez em BH. Por quê? Você não tem transporte público à noite, você não tem opção de pegar um ônibus em determinado horário, e aí você fica literalmente refém do valor que eles querem cobrar. Eu lembro de sair uma vez do Mineirão que teve exatamente isso, né? Querendo cobrar um valor muito acima. E mesmo cobrando valor muito acima, os passageiros estavam brigando para conseguir um Uber, né? Ou um táxi, porque não tinha oferta para a demanda que tinha. Juro, resumindo, se for de carro, é o achaque dos pseudos flanelinhas. Se for de aplicativo, é o achaque dos pseudos aplicativos. Para combater isso, transporte público, só isso. E aí, Edilene? Pois é, Júnior, uma observação em relação a isso, que é algo que tem acontecido há bastante tempo e eu acho que tem a ver com a segurança do passageiro. No aeroporto internacional de Belo Horizonte, que fica em Confins, por exemplo, quando a gente chega, tem os motoristas, alguns são até de aplicativo, que eles abordam a gente na saída, oferecendo a corrida com valor cheio. Isso não acontece só em Belo Horizonte, em Brasília também acontece muito. E por que é importante ter uma fiscalização e fazer pelo aplicativo? Não apenas pela questão do preço, mas pela questão da segurança. Pensa, Júnior, se você é uma mulher, chega sozinha no aeroporto, chega um motorista que você não conhece, não tem como rastrear, te oferece uma corrida, mesmo que o valor cheio seja o valor menor do que seja o valor do aplicativo, mas normalmente eles olham quanto dá para o aplicativo no destino e aí fecham um valor parecido com isso, um pouco menor. Olha o risco que é. Que mulher que é abordada no aeroporto por um motorista que ela não conhece vai aceitar uma corrida sem que ela possa ser rastreada? Não é um táxi que você sabe que é fiscalizado, não é um aplicativo que você pode acompanhar ali pelo mapa. Então, essa é uma questão que tem que ser olhada de perto. Basta colocar uma fiscalização nesses pontos, em pontos como eu estou falando, não precisa ser show. Essas pessoas estão lá em locais fixos o tempo todo para se ver como é que não funciona e como é que há um jeito de burlar. Respeito o ganha-pão de cada um, mas por uma questão de perspectiva de segurança do passageiro é algo que precisa e que deve ser fiscalizado, não só pelo preço, mas também pela segurança. Júnior, eu repito aqui muito que o problema do Brasil... O Brasil tem 3 problemas. Educação, educação e educação. Belo Horizonte, há pelo menos 20 anos, tem 3 problemas, Júnior. Fiscalização, fiscalização, fiscalização. Tá uma bagunça, amigo. Ponto final, nosso conversa de redação. Teve Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e Edilene Lopes.